Até onde você quer ir na toca do coelho. E para você entender esse processo de organização do seu tempo, você tem que estar muito disposto a olhar para as suas sombras e para as suas feridas. O que, que você está escondendo, acumulando tanta coisa para fazer? Por que, que você não tem tempo de ficar com as pessoas que você ama? Que agenda é essa? E assim, as pessoas que mais sofrem no leito de morte, tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é uma médica de cuidados paliativos que escreveu. Ela fala que a maioria das pessoas, infelizmente, chegam nesse momento e falam assim: se eu tivesse, se eu pudesse, e fica no si e sofre com isso, e sofre com esse eu não fiz tudo que eu queria ter feito. E é uma questão de quando eu falo que quando a agenda da gente desorganiza, claro que tem coisas que acontecem. E a vida é assim, a gente não controla nem o banheiro quando a gente precisa ir no banheiro. A vida acontece, a luz acabou. Então a questão é como eu lido com o que é urgente. Eu estou cuidando do que é importante para não virar urgente e para que eu possa sentir prazer de estar com a minha família e pensar assim, é nesse momento também que eu vou nutrir o que é essencial para o ser humano, que é o amor. Que é o amor. O Cortella que brincou uma vez numa palestra, ele falou assim: você já viu infartado não ter tempo de caminhar de manhã, de fazer atividade física? Você passa uma vida inteira falando assim: ah, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Aí vai lá e infarta. De repente ele arruma tempo na agenda dele e começa a caminhar todo dia. É escolha. É engraçado, né, Fê, Fê, desculpa, Dani, que a gente só dá valor, esse é um ditado também muito antigo, a gente só dá valor quando perde. Então, eu falo, tem muita gente que tem medo dos desafios e tem medo do caos. E eu acho que a gente deveria agradecer o caos, agradecer o desafio. Porque devido ao caos é o que a gente realmente começa a rever realmente as nossas prioridades. Que é o que você está falando. Um infartado, o cara vai achar tempo, porque ele passou por um susto na vida dele, por um caos, que falou: opa, peraí, será que eu estou dando o devido valor para minha saúde? Aí ele começa a pensar: poxa, eu estou dando o devido valor para minha família. Porque o ser humano é doido. A única certeza que a gente tem é que a nossa vida aqui Isso. na Terra é passageira. Só que dá a impressão que a gente esquece. Exato. A gente acha que nós vamos ser eternos aqui. Nós já somos seres eternos espirituais, mas aqui na matéria é temporal, vai acabar. Então, a gente tem que entender o problema é que para a gente começar a colocar prioridade aonde a gente vai investir o nosso tempo, Dani, a gente Exato. precisa entender da gente. É por isso que as pessoas não conseguem, eles não entendem Total. deles mesmos. Você concorda Total. comigo? E as pessoas acham bonito achar que a gente está fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e fala assim: olha como eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu falo: olha, pega o seu cérebro, pensa lá na porção daquele órgão que pesa 1,5 kg no máximo. Agora você pega esse cérebro e quantas coisas está fazendo ao mesmo tempo? Ah, 4 coisas ao mesmo tempo. Tá, então você fatia o seu cérebro. Você está destinando para cada coisa que você está fazendo 1/4 da sua força. Você está dispersando energia. E por isso que as pessoas estão tão cansadas. Porque elas precisam fazer tanta coisa ao mesmo tempo. O cérebro, obviamente, ele vai dar tilt. Ele não aguenta. Ele vai falar: ei, você está doidão? Eu vou parar aqui. Eu vou te colocar em modo. Vou te dar um tilt aí, você vai parar agora e você vai falar: peraí, por conta de prioridades de agenda. Eu falo, o cérebro, a gente tem a capacidade de focar em uma coisa bem feita de cada vez. Então, e o Christian fala muito de tempo também. O Christian baita de um autor, eu tive aula com ele numa pós-gestão de pessoas na PUC, no Rio Grande do Sul. E ele fala o seguinte, ele fala: cara, se você tem 8 horas por dia de trabalho, 10 horas por dia de trabalho, sua agenda tem que estar preenchida só 75% do tempo. Ah, e nos outros 25 não vou fazer nada, vou ficar de papoado, ficar batendo papo? Não, os outros 25 é a vida que acontece.
É a luz que acaba, é o atraso, Exato. é a agenda que deu errado, é um incêndio para apagar, é a vida que acontece. O problema é que a gente. Eu acho que Hã? até para a gente começar a deixar algumas dicas aqui, é o seguinte: você falou de uma coisa bem interessante. As pessoas se sentem culpadas por não É. estar, às vezes, produzindo. Né? O que a gente tem que entender é o seguinte: primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora nessa live é tirar a palavra culpa da Isso. sua mente. Dentro da pirâmide de energia, a culpa e a vergonha é a É horrível. pior frequência energética. Então, se você é uma pessoa que sente vergonha ou sente culpa, né, comece a mudar esses drives na sua mente. A culpa, ela atrasa a sua vida. Ela te segura ela segura a sua evolução. Então, o que a Dani falou, as pessoas se sentem culpadas. Ah, não, eu tenho que fazer coisa, eu tenho que fazer coisa. Relaxa, relaxa. Lógico que você precisa o quê? Se movimentar. Né? Então, quando existe movimento, que é vibração, que é frequência, é vida. Quando você está alienado, essa frequência cai, essa vibração cai, e quando ela para de vibrar, é morte. Então, a gente vem para se movimentar. Então, tem que ter movimento na sua vida. Mas não se sinta culpado de ficar dormindo até tarde um dia. Se não tiver Qual o problema? compromisso, tá Exato. tudo certo. Eu falo que são nesses momentos, Dani, que você consegue cair para dentro. Então, aproveite os momentos que você se sentiria culpado por não estar preenchendo o teu tempo. Sabe o que você faz? É que eu gosto de brincar, Dani. Os nossos pais colocavam a gente de castigo. Vai de castigo, vai pro castigo. De forma inconsciente, eles estavam ensinando a gente uma lição que a gente deve levar para o resto da nossa vida. Nós mesmos temos que nos colocar de castigo hoje, quando a gente sente uma baixa energética, quando a gente está triste, quando a gente está chateado. A gente tem que ir para onde? Vai para o castigo. O que é para o castigo? É você ficar em silêncio, cair para dentro e acessar a resposta que você precisa dentro Exato. de você. Cérebro cansado não cria, cérebro cansado não produz, cérebro com medo do futuro não produz. Não produz. É A gente isso. precisa, isso é a neurociência, a medicina fala. A gente precisa do sono que restabelece. Quando eu falo para jovens, por exemplo, que estão estudando para o vestibular, eu falo que a coisa mais debilitante que você pode fazer para o seu cérebro é não destinar parte do seu tempo para distração e descanso. Faça, em determinados momentos, coisas que seu cérebro podem trazer descanso. Então, se você está estudando tal coisa o dia todo, então assista uma comédia. Assista, vai andar no parque, vai conversar, vai olhar para as pessoas, vai tomar um café com a mãe, vai comer um bolinho com a avó. Sai daquela vibração da pressão, porque se você não faz isso com o seu cérebro, ele não dissocia daquele momento e ele entra em curto, ele sobrecarrega. Eu falo que a minha vida é muito vespertina e noturna. Então as pessoas brincam, nossa, você vai para academia de manhã, você dorme até um pouquinho mais tarde. Eu falo, gente, diferente da grande parcela das pessoas que trabalham manhã e tarde, eu trabalho tarde e noite. Então, o à noite de vocês, do lado do Jornal Nacional, é a minha manhã. É a hora que eu vou para academia, é a hora que eu medito, é a hora da minha leitura diária, é a hora de eu tomar o meu café com calma, é a hora de ver as coisas da casa, é a minha hora. Porque quando aí eu vou para cima, a partir das 13 horas, eu vou com tudo.